Histórias de backup em nuvem, tipos, soluções e a melhor escolha. Olá, está começando mais uma edição do Talk Saving Cloud e você está convidado a conferir a partir de agora um bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud. Eu sou Marcos Barbosa e para enriquecer esse bate-papo a gente recebe hoje Luiz Chedel, CTO na PagMax, uma empresa especializada em soluções cloud de meios de pagamento e também parceiro da Saving Cloud. Contamos com a presença ilustre do nosso especialista em soluções cloud e CEO na Saving Cloud, Fábio Vieira. Para você que assiste o nosso bate-papo, esses aqui são alguns pontos que você vai conferir hoje. Os principais tipos de storages disponíveis no mercado de cloud, as soluções mais conhecidas e utilizadas, as opções de armazenamento oferecidas pela Saving Cloud, o produto da Saving Cloud e sua equivalência em relação ao S3 da AWS e as vantagens, é claro, das soluções de armazenamento da Saving Cloud em comparação a outras alternativas. E para a dinâmica ficar ainda melhor, a gente vai contar com algumas perguntas para nortear esse bate-papo. E se você ainda não segue ou é inscrito no nosso canal, é importante que você se inscreva para não perder nenhum outro conteúdo. Então já se inscreva e deixa aqui no comentário, inclusive, sugestões de vídeos e conteúdos que você gostaria de assistir aqui no nosso canal. Então a gente aceita toda sugestão, é só deixar aqui o seu comentário. Aproveite para deixar o seu gostei, caso você tenha curtido ou curta, o conteúdo que a gente está aqui disponibilizando hoje no nosso talk. E é claro, não deixe de acessar o nosso site savingcloud.com. Na guia Soluções Cloud você confere todas as soluções disponíveis no nosso marketplace. Afinal, são mais de 350 ferramentas e stacks por lá. É só acessar e conferir. Aproveite também e siga todas as nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. É claro, tem conteúdo exclusivo por lá e se você não segue a gente, você vai perder. Então, siga a gente lá. Dito tudo isso, deixo o espaço aberto para o Luiz e para o Fábio falar um pouquinho sobre o que a gente vai assistir aqui no nosso talk de hoje e debater com o pessoal. Então, é com vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz, como o Marco já falou, eu sou CTO na PagMax, é uma empresa de meio de pagamento e parceiro da Saving Cloud nas nossas soluções de nuvem, né? E hoje vamos falar um pouco aqui sobre storage, né? Nossas experiências, pesquisas e vivências aí nesse assunto. Olá, como o Marcos falou, eu sou o Fábio Vieira, sou CEO da Saving Cloud. Eu agradeço aí a presença do Luiz, né? Um parceiro nosso que construiu também junto com a gente alguns cases e benchmarks assim na área de armazenamento, e é por isso que nós estamos compartilhando aqui, mostrando para vocês assim o que o mercado pratica, o que a Saving Cloud consegue entregar de solução relacionado a isso. Então, com certeza, é um bate-papo que pode agregar na tomada de decisão para você, cliente que está buscando uma solução de armazenamento. Dando início, então, a primeira pergunta de hoje é a seguinte: quais os tipos de storage mais comuns vendidos no mercado de cloud? Bom, legal. Quais são os tipos mais comuns, né? Originado pelo mercado de fabricantes de storage, né? A gente tem basicamente três tipos de armazenamento, né? Que se convencionou chamar de armazenamento quente, armazenamento frio e armazenamento de arquivos, ou archive em inglês, né? Que significa isso, né? O armazenamento quente é aquele armazenamento que é mais recomendado para os dados que têm uma frequência de acesso muito grande e uma necessidade de desempenho também elevada, né? Então, por exemplo, né, se você tem um banco de dados do seu ERP ou do seu aplicativo, e esse banco de dados está constantemente sendo acessado, consultado pelos seus usuários, clientes, parceiros, etc., é comum armazenar esse tipo de dado no storage, no armazenamento quente, né? Que é um armazenamento que tem bastante desempenho, né? Se você tem um dado que não tem acesso com muita frequência, por exemplo, armazenamento de
documentos, né, arquivos de documentos, PDFs, Word, etc., que você não acessa toda hora, você carrega ele dentro do sistema e depois, eventualmente, vai acessá-lo. Esse é um tipo de dado, um tipo de arquivo que a gente armazena no disco frio, né? Que tem menos frequência de acesso e que não requer tanta performance, porque não existe um acesso constante a esse tipo de dado, né? E no terceiro, que é o do archive, que é para arquivamento, seria aquele dado em que você praticamente não tem nenhum acesso ao longo do tempo. Por exemplo, né, backup. Então, imaginar que você tem lá os arquivos, os documentos do seu sistema de RH e depois que o colaborador se desliga da empresa, esse documento precisa ser armazenado, mas não precisa ser acessado com frequência. Então, você joga ele lá para aquele disco de archive, que é um disco que tem uma performance baixa, né, e não requer muita frequência de acesso. Então, basicamente, o que a gente tem de tipo de storage hoje no mercado, com alguns nomes diferentes, outros parecidos, tal, mas são o armazenamento quente, o armazenamento frio e o archive, né? Dentro desses três grupos, né, a gente tem algumas subdivisões, né? Que são, né, você pode armazenar seu dado dentro de um sistema de arquivo, né, como o sistema de arquivo do Windows ou do Linux, ou qualquer outro sistema de arquivos, onde você vai utilizar a hierarquia desse sistema de arquivo. O que é a hierarquia desse sistema de arquivo? São as pastas, né? Então, você tem a pasta documentos, dentro da pasta documento tem lá a pasta RH, tecnologia, financeiro, etc., e dentro de cada uma suas subdivisões, e dentro delas o conteúdo dos arquivos, por exemplo. Isso falando especificamente de arquivos, tá? E qual que é o outro modelo, né, de armazenamento? O armazenamento de objetos, onde a gente não tem a necessidade de ter hierarquia, ou seja, eu não preciso gravar esses arquivos em pasta por cliente, etc. Eu posso gravar o arquivo com uma denominação comum e resgatá-lo pela denominação sem ter a necessidade de armazená-lo em pastas, né? Um exemplo bem conhecido desse tipo de armazenamento é o S3 da Amazon, tá? Então, basicamente, a gente tem isso, né? Armazenamento quente, frio e de archive. E dentro deles a gente tem sistema de arquivos ou sistema de armazenamento de objetos. Dando sequência, então, no nosso bate-papo que hoje recebe Luiz e Fábio, quais soluções são as mais conhecidas? Legal. Quais são as mais conhecidas, né? Como eu mencionei há pouco, né? O sistema de armazenamento da Amazon, o S3, né? Que é um sistema de armazenamento de objetos, né? É um dos mais populares, né? Mas nós encontramos os seus pares, né? Ou seja, sistemas de armazenamento de objetos nos principais players do mercado. Então, no Azure, nós temos o Blob Storage, no Google, temos o Cloud Storage, e na Oracle, por exemplo, temos o Object Storage, né? E aqui na Saving Cloud, nós temos a solução baseada no open source do S3, que se chama Mini.io. Esses são os tipos são os mais comuns para armazenamento de objetos, né? Quando a gente fala de armazenamento em sistema de arquivos, né, file system, né, nós temos na Saving Cloud o sistema tradicional, onde o nosso cliente pode montar os volumes via NFS, por exemplo, né? Na Amazon nós temos aí o Elastic Block Store ou o Elastic File System. No Azure, Microsoft, temos o Azure Files, no Google File Store e na Oracle File Storage, tá? Então esses seriam os equivalentes aí aos sistemas de armazenamento de arquivo.
tá? E os que eu mencionei anteriormente são os sistemas de armazenamento de objetos. Maravilha. Quais opções de armazenamento são oferecidas pela Saving Cloud? Bom, me permita, eu vou responder essa pergunta, né? Isso faz parte do nosso dia a dia aqui, e sempre, e praticamente para todos os projetos, sempre nós temos que pensar também na camada de armazenamento, né? Então, faz parte aí de quase todas as arquiteturas hoje que nós entregamos aí para os clientes, né? Existem, como o Luiz mencionou ali, vários caminhos, e dentro da Saving Cloud, né? Lembrando que a Saving Cloud é uma solução de plataforma como serviço, então nós entregamos as stacks prontas aí para uso, né? E nós seguimos dois caminhos. Primeiro, na questão de performance e entrega de discos, nós temos dois tiers, dois tipos de armazenamentos que nós conseguimos entregar, que seria o high performance, que o Luiz citou ali anteriormente, que seria mais conhecido também como discos quentes, ou cada fornecedor, cada cloud dá um nome diferente, mas enfim, é focado para performance. E um outro tipo de disco que é focado, ele fica sempre disponível, nós chamamos de standard. Ele também entrega uma performance muito boa, né, um pouco abaixo em relação a questões de throughput, de latência, mas ele também é um disco que sempre fica acessível e tem uma performance também interessante. Eles são também SSDs, tá? Mas são para escopos diferentes. Então, nós conseguimos entregar esses dois tipos através de algumas stacks. Então, uma das stacks, por exemplo, é a própria instância de armazenamento. A instância de armazenamento, o cliente configura ali dentro da nossa plataforma, e ele pode criar uma instância de armazenamento de alta performance ou com o tipo standard. Quando o cliente sobe essa instância, ele é um Linux ali instalado com um protocolo NFS para ele poder montar essa partição em uma outra instância. Então, por exemplo, se você tiver uma instância ali de aplicação ou banco de dados, você precisa de uma instância de armazenamento, você pode criar uma terceira instância de armazenamento. Ele é um sistema operacional próprio, que possui ali o sistema de arquivos dele tradicional, com a solução do NFS instalado. Você só seleciona se você quer o High Performance ou o Standard e mapeia ele na unidade que você desejar, tanto nas instâncias Linux quanto na Windows, você consegue mapear, tá? É óbvio que os custos relacionados à instância standard são menores, né? Então as instâncias ou o disco standard, ele é mais barato que o performático, né? Então depende do escopo do seu negócio, mas tem esses dois tipos, essas duas entregas, esses dois preços. E olhando um pouco as outras stacks, nós temos a opção da stack de Mini I/O. Tá? Então hoje os clientes que utilizam o Object Storage, um S3 da AWS ou as soluções similares do mercado, nós conseguimos entregar hoje na plataforma como serviço na stack de Mini I/O. O Mini I/O ele é um open source bem consolidado no mercado, uma plataforma muito usada no mundo e 100% compatível com o S3. Tanto é que um cliente que hoje utiliza o S3 e queira migrar para o Mini I/O da nossa plataforma, ele simplesmente cria o Mini I/O, coloca ali a configuração das chaves de acesso e praticamente, até com os mesmos recursos que utilizado no S3, faz o apontamento para o Mini I/O e ele já continua funcionando perfeitamente. Então, ele é 100% compatível com o S3 da AWS, tá? Então, ele é uma opção muito usada aqui. E também o cliente tem a opção de subir uma stack de Mini I/O no disco standard ou no disco quente. As duas opções você escolhe o que mais atende à sua necessidade, né? Então, o legal é que no Mini I/O, dentro do nosso Mini I/O, você não tem custos de requisição, como é cobrado nos outros fornecedores, né? Então, o que ele consome são recursos computacionais, que é bem pouco mesmo, né? Então, o Mini I/O, basicamente, ele é uma instância que ele vai consumir um pouco de CPU e memória para rodar essa stack e mais todo o armazenamento e o tráfego que você utiliza. Então, o grande custo hoje dessas instâncias é o armazenamento, tá? Então, o custo ali computacional
e de tráfego normalmente não é muito alto, tá? Então, o que acaba tornando a nossa solução muito interessante em relação ao custo-benefício. Ele acaba trazendo ali o mesmo benefício com um custo muito mais baixo em relação aos concorrentes. E uma última stack também muito utilizada no mercado é a Nextcloud. A Nextcloud também é uma stack que é um open source, ele tem uma versão da comunidade Community Edition, né, a Nextcloud, e essa é uma solução que, ao apertar esse botão, tudo isso é apertando o botão, tá? O Mini.io você aperta um botão, instância de armazenamento, e o Nextcloud também, você aperta um botão e já consegue criar a instância ali de Mini.io e Nextcloud. O Nextcloud, que é o que eu estava falando, ele basicamente é um sistema de gestão de arquivos na nuvem, algo muito similar a, por exemplo, o OneDrive, o Google Drive. É uma solução que ele te entrega a possibilidade de fazer uma gestão de usuários, uma gestão de pastas e permissões, inclusive até cotas de cada usuário, quanto cada usuário pode usar no máximo. Você tem todo esse poder de configuração para ter o armazenamento dos seus arquivos numa empresa. Então, uma empresa hoje que queira sair das soluções globais e saber onde está hospedado os seus arquivos, num provedor nacional como o nosso, você pode ter a opção do Nextcloud, você tem o controle dos usuários, as permissões, as senhas, as pastas, e consegue assinar para cada usuário uma determinada pasta, um determinado grupo, determinadas permissões, e o usuário consegue administrar esses arquivos ou via navegador, ou também o próprio Nextcloud tem ali o cliente deles, desktop, Windows, Macintosh e Linux, ou os dispositivos móveis também, eles têm ali o aplicativo que você consegue subir, e esses clientes, eles têm o papel de sincronizar os arquivos no computador. Então, isso facilita muito para quem não quer acessar o navegador, fazer gestão pelo navegador. Isso facilita muito porque pelo gerenciador de arquivos ali do próprio sistema operacional, você já consegue ter acesso aos arquivos usando esse cliente que ele faz o sincronismo entre a máquina local e a nuvem, né? Ele tem também alguns adicionais ali, como alguns add-ons, né? Por exemplo, ele tem um add-on lá colaborativo, onde você consegue, eventualmente, se você estiver editando um arquivo ao mesmo momento que um outro usuário, você consegue editar isso na nuvem e fazer com que esse add-on colaborativo consiga fazer essa gestão para que um não sobrescreva o que o outro está fazendo. Essa funcionalidade tem também funcionalidade de versionamento, tá? O Mini.io e o Nextcloud tem essa possibilidade também. Então, são stacks que nós entregamos um open source, então não são soluções da Saving Cloud, são soluções de mercados open source entregues numa stack já pronta, instalada em um clique, né? E todas essas opções, incluindo a Nextcloud que eu citei por último ali, também você tem a opção de selecionar o tipo de disco performático ou o standard dentro da nossa solução. Então, são diversos tipos, né? E cada um delas tem um perfil de público e consegue entregar e percorrer tudo que hoje uma empresa precisa de armazenamento na nuvem. No futuro bem próximo, tá? Nós vamos entregar as stacks também com o S3 da própria Virtuoso, que é o nosso parceiro global, né? Então, provavelmente no ano de 2025, nós estamos daqui a alguns meses, nós vamos conseguir entregar uma próxima solução de S3 que tem algumas vantagens em relação ao que a gente apresentou aqui, principalmente na limitação do espaço em disco, tá? Então, hoje, na stack do Nextcloud ou nas instâncias de armazenamento, o próprio sistema te limita a usar no máximo até 13 teras de arquivos, e no Mini.io, na stack Mini.io, a gente consegue entregar até 100 teras. Então, a ideia do S3 e do armazenamento que nós vamos inaugurar em breve é para atender clientes que precisam utilizar acima desse limite de 100 teras. Então, a gente vai ter uma solução em breve para isso, em relação a essa limitação. Chegamos, então, à quarta pergunta do nosso talk de hoje, que é a seguinte:
Qual produto similar ao S3 da AWS que a Saving Cloud possui? Essa é uma dúvida bem frequente, né? Seria importante vocês falarem. Bom, eu vou iniciar e depois o Luiz complementa, né? Nós fizemos até um trabalho juntos aí de benchmark e hoje o que a Saving Cloud entrega na plataforma como serviço é a stack do Mini.io, né? Todos sabemos que o S3 é amplamente usado no mundo, então, assim, muitas empresas e muitas soluções já utilizam esse protocolo, já utilizam essa solução, que é algo crescente também dentro da nossa infra, então os usuários estão vindo com tudo mesmo em relação ao Mini.io, né, que é a solução, como eu falei anteriormente, similar, ele é de simples implementação e completamente compatível com o S3. Então, o que a sua empresa utiliza hoje em S3, eu posso afirmar aqui que no Mini.io ele te entrega o que você precisa, sem ter que redesenvolver o seu código. O nosso Mini.io ele é entregue um disco standard ou alta performance, você tem a opção de selecionar. Temos opções de clusters também em Mini.io, que você pode subir em vários buckets, que a gente chama ali, né? Então, tem vários formatos de entregar, lembrando que dentro do nosso Mini.io, nós temos hoje um limite de até 100 teras de capacidade de armazenamento em uma instância, vamos dizer assim, ou seja, em um ambiente completo, tá? E nós estamos trabalhando para entregar numa próxima solução de S3 da própria Virtuoso, algo muito mais, um volume maior de dados, caso você ou a sua empresa precise de um armazenamento maior nesse momento de acima de 100 teras, tá? Mas nesse momento, até 100 teras, o nosso Mini.io atende os clientes aí. E o Luiz pode complementar aí, se tiver mais alguma informação em relação ao nosso Mini.io. Bom, legal. Com relação ao Mini.io especificamente, né, a gente não tem muito o que falar, porque ele basicamente é uma solução, um standard, né, um padrão de mercado, né, que segue aí o protocolo do S3 e de outros armazenamentos por objeto, né, ou também conhecidos como buckets, né? Mas cabe falar algumas coisas interessantes sobre a plataforma em si. Então, a primeira coisa que chama muito a atenção, a Saving Cloud, ela tem um serviço que já está, vamos dizer assim, incorporado aos demais serviços, que é o serviço de snapshot, né? Então, durante 7 dias, a plataforma ela tira fotografias dos seus ambientes, por exemplo, um Mini.io, né, ou uma instância computacional, e armazena essas fotografias, esses snapshots, para a sua segurança, né? Então, isso é um negócio bem interessante, né, porque a gente tem um backup já, né? Vamos chamar assim, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante, né? Outras coisas interessantes aqui que cabem, a gente já falou um pouquinho por alto, mas cabe a gente ressaltar, né? Os demais fornecedores de soluções de armazenamento por objeto costumam cobrar não só pelo armazenamento, né, ou seja, pelo dado estacionado lá no disco, mas também pelas operações de gravação e recuperação desses arquivos. Então, o que significa isso, né? Que quando você tem que trazer um arquivo para dentro do S3, por exemplo, né, além do custo desse dado que você vai armazenar, você tem o custo das operações de entrada, né, de gravação desse arquivo, assim como o tráfego entre data centers, por exemplo, né? Então a gente tem aqui dentro da Saving Cloud um negócio um pouco diferente, né, onde a gente não tem esse conceito de tarifar as operações de gravação e recuperação dos arquivos, né? E nem tampouco entre as regiões, né, entre os data centers onde a Saving Cloud está presente, também não existe nenhum tipo de tarifação, cobrança pelo tráfego desses dados, tá? Então, isso é um negócio bastante interessante, né? E nunca é demais falar, né, que pelo fato da Saving Cloud estar em 3 data centers de primeira linha espalhados pelo Brasil, hoje em 3, né?
a gente tem uma questão da latência, né? Então, fora toda a questão da performance, né, que o Fábio falou ainda há pouco, dos discos standard de high performance, a gente ainda tem uma latência baixíssima, né? O que significa isso, né? Que o tempo que você gasta para tirar o arquivo do seu computador e levar para a nuvem ou trazer da nuvem para o seu site é um tempo muito curto, né? É um tempo, você não perde tempo com isso, né? Isso se acaba se materializando em aplicações de altíssima performance, né? O Fábio mencionou um pouco aí sobre a questão de benchmark, né? Então, o que a gente conseguiu apurar aqui, né? Que nessas condições aí, né? De entrada, saída, gravação de arquivo, levar para a nuvem, trazer da nuvem para uma aplicação e etc., a gente tem aqui um ganho, uma performance, né, muito mais elevada do que os concorrentes, né, beirando aí, em alguns casos, 60% mais rápido. Tá? Então, acho que isso são pontos importantes de falar da solução do Mini.io, né, e também, de forma geral, do armazenamento. Chegamos à última pergunta do nosso toque para encerrar aqui esse bate-papo hoje que contou com Luiz Chedel e Fábio Vieira, que é a seguinte: quais as principais vantagens das soluções de armazenamento que a Saving Cloud possui? Bom, vou responder aqui, são muitos diferenciais, né? Então, o primeiro deles, na minha visão, é a facilidade, né? Então, é muito simples, muito fácil você criar os ambientes ali na nossa plataforma, dos ambientes de armazenamento, praticamente apertar botão. Tá? Então, alguns botões pressionados ali e preencher alguns dados ali de característica de ambiente, de nome de ambiente, tudo você já consegue subir um ambiente de armazenamento com todos os tipos que nós mencionamos aqui. Depois, a facilidade, a compatibilidade, principalmente com o S3 da AWS, né? Então, uma empresa ou alguém que utiliza e queira trazer esse tipo de ambiente para nós garantimos 100% a funcionalidade dele, porque ele funciona igual ao S3 da AWS, então não exige nenhum redesenvolvimento na camada de aplicação no código. O nosso suporte, né, nós temos um time aqui de projetos e de arquitetura que ajuda o cliente nesse momento de configuração, arquitetura, migração, otimização. Então, nós temos um time que acompanha de perto, junto com o cliente, aí todo esse movimento desde o início até o fim em relação às tecnologias e arquitetura na nuvem. Tá? Depois, um dos pontos muito positivos é que a nossa precificação ela é baseada em reais e o nosso billing ele tem alguns diferenciais que eu já expliquei em alguns vídeos que estão por aí. Ele funciona de uma maneira diferente que faz com que o cliente consiga ter uma economia muito significativa nos custos. Então, isso se traduz em todos os tipos de stacks possíveis e o armazenamento é uma delas, né? Então, nós temos aqui casos reais e práticos, isso acontece todo dia ou toda semana de clientes que sentem no bolso o custo aí da nuvem diminuir quando ele vem de uma dessas soluções ali, ou qualquer tipo de solução da nuvem, nós sentimos realmente na prática, e o armazenamento também é uma delas. Com certeza, a economia dos custos sem abrir mão dos recursos computacionais e da performance. E depois também essa questão da segurança dos data centers no Brasil, né? Então, hoje nós temos 3 pontos de presença entregando uma latência baixa e também uma confiabilidade que os dados estão no nosso país, dentro da nossa legislação, né? Também temos esse diferencial de ter o snapshot por 7 dias sem custos para todos os ambientes da nossa plataforma. Então, isso é algo que provavelmente no concorrente ou vocês não têm essa funcionalidade ou você tem que pagar para isso normalmente. Então, tudo se traduz também no custo. Então, são todos esses os diferenciais aí que fazem com que a nossa plataforma consiga entregar um produto excelente a um preço também muito bom, né? Aproveitando o gancho, né? Recentemente nós trabalhamos num projeto de migração
de dados, de arquivos, né, em sistema de arquivos estruturados, ou seja, em file system, né, para o sistema do Mini.io da Saving Cloud, né? E o que nos chamou bastante a atenção foi justamente estudando essa questão da precificação, do billing, né? Então, mesmo com alterações de código, né, tivemos que redesenvolver parte da aplicação para ela trabalhar com armazenamento de objetos ao invés de trabalhar com sistema de arquivos, né? Então, mesmo com esse custo adicional, né, a solução final ela se apresentou como uma grande vantagem financeira e econômica. Isso é bem interessante. Acabou o nosso talk de hoje, então deixa o espaço aberto para os nossos convidados aqui complementarem, né, o que a gente viu aqui no nosso bate-papo e se despedir de você que assistiu até agora. Bom, legal. Pessoal, obrigado pelo tempo de audiência. Queria reforçar aí que tem sido gratificante a parceria aí com a Saving Cloud, que já tem uma certa data já. Maravilha. Eu também agradeço aí ao Luiz, ao Marcos, principalmente o Luiz aí que está aqui com a gente, compartilhando o conhecimento dele com a gente, com o nosso público, com os nossos usuários. Ele é uma pessoa, um profissional que utiliza também a plataforma, né, como cliente, mas também está próximo ao nosso time aqui, nos ajudando a tornar as nossas soluções cada vez mais profissionais e cada vez melhores, né? Então, eu agradeço compartilhar essas informações até para você aí que está nos ouvindo, né? Que ainda não conhece esse mundo de storage. Eu acredito que essa informação pode ser útil aí para muitas pessoas e profissionais que estão no momento de buscar uma solução e no momento de decidir sobre uma tecnologia. Eu espero que esse vídeo possa contribuir para poder direcionar na melhor solução e, se Deus quiser, que seja aqui com a Saving Cloud. Obrigado, pessoal. Agradeço mais uma vez a participação de todos. E lembrando para você que assistiu até agora, nosso muito obrigado, mas também se inscreva no nosso canal para não perder nenhum outro conteúdo. Você é sempre muito bem-vindo e a gente tem sempre disponibilizado conteúdos sobre tecnologia, soluções cloud e muito mais. Se inscreva para não perder e deixe nos comentários, é claro, a sua sugestão de conteúdo. A gente sempre está de olho, então é importante que você participe na construção de conteúdo com a gente. Deixe o seu gostei também e aproveite e acesse o nosso site savingcloud.com. Você indo nas soluções cloud, lá na guia, segunda abinha ali, você confere as mais de 350 soluções disponíveis, ferramentas, stacks no nosso marketplace. É só acessar e conferir. E se você não segue as nossas redes sociais, a oportunidade está aí. Siga a gente lá porque tem conteúdo exclusivo, você é óbvio, não pode perder essa facilidade. Então, @savingcloud em todas elas. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e a gente se vê num próximo talk. Até lá!